Boa noite a todos, eu sou Everlasio Rocha, aluno do curso de Licenciatura em História pela Universidade do Mar, Polo Bela Cruz. Estou falando aqui de Marco, no Ceará. Estou gravando esse vídeo para falar da minha atividade, Prática Pedagógica Tempo e Espaço, no qual a gente teria que escolher um tema, certo? Eu escolhi falar um pouco sobre a Primeira Cruzada. É um tema bem extenso, bem longo, mas como o tempo é corrido, não vou poder esmiuçar muito a aula, certo? Mas vamos falar um pouco para vocês entenderem como se deu e onde se deu a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada começou em 1095, como resposta ao avanço muçulmano na Terra Santa, após o imperador bizantino, Aleixo I, solicitar ao Papa Urbano II o envio de cavaleiros que lutariam sob o comando do exército bizantino. Bom, algumas pessoas podem estranhar como pedir ajuda a um Papa, mas vamos nos situar no tempo, certo? Os papas na antiguidade, eles dominavam, tinham uma grande influência sobre um vasto território, certo? Tinham os estados pontifícios, que seria mais ou menos essa parte aqui, na Itália, certo? No decorrer, a igreja perdeu todo esse território. Não vamos nos debater muito sobre isso, certo? Para não se estender muito. Mas vamos nós. Vamos voltar aqui para o início. Bom, o teor da carta de Aleixo I, a carta original se perdeu com o tempo, certo? Mas o teor da carta abordava tipo o sofrimento dos cristãos da época, sob o domínio muçulmano, as perseguições, conversões forçadas pela espada, certo? Obrigava as pessoas a aderir à religião islâmica, abandonar o cristianismo, alguns martírios e tal. Isso comoveu um pouco os cristãos da Europa. Vamos passar aqui para o terceiro slide. Conselho de Clermont. Em 1095, o Papa Urbano II convocou o Conselho de Clermont para discutir a ameaça muçulmana que dominava a Terra Santa e podia avançar sobre Constantinopla e a Europa. Lembrou-se também da ocupação muçulmana na Península Ibérica, desde o século VII. Vamos voltar aqui para o segundo slide. Bom, o caso da Península Ibérica, os muçulmanos já dominavam essa parte aqui, durante muito, que hoje é a Espanha, certo? Esse domínio durou cerca de 7 a 8 séculos, até que finalmente os imperadores, os reis Guilherme Castela, conseguiram expulsar os muçulmanos e o cristianismo prevaleceu nessa área aqui. Vamos passar um pouco para frente para a gente entender como se deu. Organização da Primeira Cruzada. Na época, a Europa era dividida em 3 classes sociais, e todas elas viram na cruzada uma oportunidade. O clero queria proteger a fé cristã, os nobres buscavam terras de prestígio e os pobres o perdão dos pecados. Bom, o Papa Urbano II ofereceu indulgência plenária, uma espécie de perdão aos pecados, para quem fosse para a Terra Santa tentar libertar o Santo Sepulcro, que estava sob o domínio muçulmano. Aqui são as classes sociais da época, acima o rei, e segundo a nobreza e o clero, e aqui os camponeses, a base da pirâmide. Partida para a Primeira Cruzada. Atendendo ao pedido do Papa Urbano II, o povo se mobilizou e marchou rumo a Jerusalém. Milhares de cavaleiros e povos de todas as classes sociais da época deixaram a Europa rumo ao Oriente, buscando cada um de seus objetivos. Nesse deslocamento, houve algumas pilhagens pelo caminho, por falta de recursos. Bom, vamos levar em consideração que era um contingente muito amplo, né? E alguns grupos começaram a saquear algumas aldeias no caminho, certo? O que foi repreendido por seus líderes no decorrer do percurso. Lideranças da Primeira Cruzada. Raimundo de Toulouse, Hugo de Vertamores, Alberto II da Normandia, Tancredo de Rottweil, Boimundo de Taranto e Godofredo de Bulhão. Bom, vamos dar um pouco de destaque para Godofredo de Bulhão. Após a conquista de Jerusalém, recusou o título de rei, alegando que não era digno de usar uma coroa de ouro, onde Jesus usou uma coroa de espinho. Bom, dá para a gente ter noção de como a Europa
estava muito enraizado à fé cristã. Vemos que Godofredo de Bulhão, mesmo sendo um homem de arma, de guerra, ele tinha uma crença muito forte em seu Deus. Vamos para frente. Chegada a Constantinopla. Aqui é uma figura para a gente ter noção de mais ou menos como se deu, certo? Os líderes da cruzada chegaram a Constantinopla entre o fim de 1096 e maio de 1097. O imperador bizantino ofereceu apoio logístico com rígido controle, permitindo a entrada apenas de alguns nobres. A maioria do exército ficou fora das muralhas, em meio a um clima tenso. Bom, fala-se que Aleixo I, ao ver das muralhas, o grande contingente chegando, e de início ele pediu apenas um contingente para reforçar o seu exército, que seria pago, tipo os mercenários, tá? Aí ele pôde ver a grande influência que o Papa Urbano II tinha no Ocidente. Vários reis atenderam ao apelo. Campanha para Jerusalém. Em maio de 1097, os cruzados partiram para Jerusalém, depois de receber algumas instruções do imperador bizantino. O mesmo ainda mandou alguns generais experientes para orientar os líderes dos exércitos cruzados. Início do conflito cristão-muçulmano. Os cruzados foram vencendo todas as campanhas, a exceção foi Nicéia, que negociou a rendição em segredo com os bizantinos em Jerusalém. Enfrentaram uma grande resistência, mas após um longo cerco, tomaram a cidade. Aliás, em Jerusalém, enfrentaram uma grande resistência, mas após um longo cerco, tomaram a cidade. Bom, aqui está a cidade, certo? Eles conseguiram dominar, os cruzados. Primeiro foi Nicéia, como falei anteriormente, que se rendeu em segredo para os bizantinos, porque não foi possível os cruzados saquear a cidade para se abastecer. Bom, Galiléia caiu em seguida, Anatólia em seguida, em 1097, Antioquia no finalzinho de 97, início de 1098, e Jerusalém, 2 anos após o início dos combates, certo? Vamos passar para frente. Batalha de Ascalão. Depois dos cruzados ter... Vamos voltar aqui para o início. Depois dos cruzados ter dominado todo esse território, o Império Egípcio organizou um grande contingente para tentar libertar esse território do domínio cruzado, certo? Vamos passar para frente. Batalha de Ascalão. Após conquistar Jerusalém, os cruzados enfrentaram e venceram um grande exército egípcio, consolidando seu domínio. Com o fim da primeira cruzada, parte deles retornou à Europa, enquanto outros permaneceram para fundar os estados latinos do Oriente. Bom, quando fala que é egípcio, vamos lembrar que o Egito já estava sob o domínio muçulmano há séculos. Não era tipo o exército faraó, que se ficou bem mais para trás. Vamos para frente. Desfecho no Oriente e impacto no Ocidente. As notícias foram recebidas com entusiasmo. Os cruzados haviam vencido a ameaça islâmica e a cristandade estava protegida. A Igreja Católica saiu fortalecida e ampliou seu poder na Europa. Também esse feito dos cruzados deu uma sobrevida ao Império Bizantino, que sofria forte ameaça por parte dos muçulmanos, caindo definitivamente no século XV para os turcos otomanos. Papa Urbano II. A última decisiva batalha ocorreu em 12 de agosto de 1099, quando os cruzados derrotaram os egípcios em Ascalão. O Papa Urbano II morreu em 29 de julho de 1099, 2 semanas antes da vitória final, sem saber o resultado da expedição à Terra Santa. A comunicação na época não permitiu que ele soubesse em vida a vitória dos cruzados. Bom, aqui são as referências, certo? Do trabalho acadêmico. Pronto, e é isso.